Amados irmãos e amigos, muito bom dia, que a paz e a graça do Senhor seja com todos vós. Para a nossa meditação dessa manhã, eu quero trazer a você um versículo muito conhecido das Escrituras, de uma passagem também bastante conhecida. Está em Lucas, capítulo 21, e quero ler para nós o versículo de número 3. Lucas 21, 3. E o tema da nossa devocional dessa manhã é: Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Meus amados irmãos, como eu já mencionei, essa passagem é bastante conhecida. Ela é sempre mencionada como a oferta da viúva pobre. E obviamente que o texto fala de uma oferta e que fora entregue ao Senhor por uma viúva extremamente pobre. Mas o foco dessa passagem não está na viúva, mas está no que o Senhor diz acerca dela. E aí, queridos, é fascinante nós observarmos no texto que a maneira como Deus observa as coisas é bem superior à maneira como nós vemos. Isso já nos é lembrado no livro do profeta Isaías, quando o Senhor diz que os pensamentos dele são muito superiores aos nossos e os caminhos dele são muito superiores aos nossos caminhos. O contexto é bem simples. Jesus está no templo com seus discípulos e ele observa que muitas pessoas chegam ali e essas pessoas estão tomadas de muitas posses. Elas trazem ofertas generosas para Deus porque elas são pessoas de posses, são pessoas abençoadas financeiramente. O verso 1 diz que, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. E o dinheiro naquela época não era um dinheiro de papel, mas sim um dinheiro feito de moedas, um dinheiro em forma de moedas, em forma de objetos de cobre, de prata. E esses ricos traziam então alguns saquetéis com essas moedas. E quando eles soltavam no gasofilácio, aquilo produzia um certo som pesado, que também chamava a atenção das pessoas. É óbvio que o texto não menciona isso categoricamente, mas é de se supor que alguns daqueles homens, eles ofertavam também para serem vistos pelas demais pessoas. Infelizmente, no mundo religioso, há essas coisas. Pessoas que agem não para serem agradáveis aos olhos de Deus, mas para chamarem a atenção dos olhos dos homens para si mesmas. E certamente quem observava aquela cena muito se alegrava. Por quê? Porque o templo teria recursos para as suas manutenções e aqueles ricos ali ofertavam com generosidade e as pessoas diziam: olha, que bênção, veja quanto essa pessoa está dando para o Senhor. Mas Jesus observa um contraste, que uma personagem chega ali e ela não é citada pelo nome, mas sua história ficou marcada na história. Era uma viúva, que por natureza, via de regra, a maioria das viúvas eram extremamente pobres, porque não tinham mais os seus esposos para cuidarem delas, para zelarem, para trabalharem a fim de poder mantê-las. Por essa razão, era natural que Deus, em sua graça maravilhosa, destinasse parte das ofertas do templo para o socorro dessas viúvas. Mas é impressionante que, mesmo ela sendo uma pessoa pobre, ela desejava cooperar com a obra e com o reino de Deus. Mesmo sendo uma pessoa de posses bem pequenas, ela tinha um coração grande em generosidade.
ela leva ao Senhor aquilo que lhe faria falta. Ela entrega uma oferta ao Senhor que envolve um sacrifício pessoal. Ela conhece as suas próprias necessidades, ela conhece as limitações daquele momento que ela vive, mas ela tem um desejo tão grande de honrar a Deus com o que tem, que ela tem a audácia, a coragem, a fé de levar para o Senhor o seu melhor. E ela pega o seu pouquinho, que não valia muito em si mesmo, mas que para ela era de grande valor, e ela então entrega ao Senhor. E quando Jesus observa isso, o coração do nosso Mestre muito se alegra, porque ele vê que ela fez muito mais do que o fizeram os demais, porque ela não entregou das sobras, ela entregou do que lhe faltava. Ela entregou da sua pobreza aquilo que era o valor mais alto que ela tinha naquele momento. Enquanto os outros davam migalhas em relação ao que tinham, ela dava riquezas em relação ao que ela tinha. Ela então deu tudo que possuía ao Senhor. No verso de número 4, Jesus diz: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Deus se alegra muito quando Ele vê um coração generoso. E esse texto é muito usado para motivar as pessoas a ofertarem. Mas eu quero trazer a você uma questão muito mais profunda aqui, de forma bem rápida. É que nós devemos nos perguntar se a nossa dedicação a Deus, se aquilo que fazemos para Deus, se aquilo que estamos dando ao Senhor, seja em que área for, seja material ou em outras áreas até bem mais importantes, é a nossa sobra ou é o nosso melhor? Deus se alegra em que nós lhe entreguemos sempre o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor das nossas intenções, o melhor que pudermos fazer. Às vezes, nós fazemos o mínimo para o nosso Deus, quando, na verdade, nós poderíamos fazer muito mais. Mas outras vezes, nós estamos fazendo muito e as pessoas acham que não estamos fazendo nada. É porque os homens não veem como Deus vê. Deus não vê como vê o homem. Então a pergunta é: como Deus vê você? Como Deus está vendo o seu coração, sua obra, sua dedicação? Como Deus está vendo e lendo o que você está realizando para Ele? Pense nisso. O que você está fazendo aos olhos de Deus? Ele tem se agradado de ti? Não dê ao Senhor o resto. Dê ao Senhor o seu melhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia. E até a próxima devocional, se Ele nos permitir. Amém.